e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o cavalo de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente, de Betel, e armou ali a sua tenda. E tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Quantos podem dizer amém? Meus amados irmãos, nós cremos que os primeiros 5 livros da Bíblia, livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram escritos por Moisés. E é consenso dos estudiosos que quando Moisés está findando a sua carreira, ele vai reunir a nova geração que vai adentrar a terra prometida. Deus já tinha designado Josué como seu sucessor e aquele que Deus haveria de usar para poder fazer o povo conquistar a terra prometida. E estão diante daquela terra Abraão, a qual Deus lhe prometera por promessa, como herança. Moisés então vai narrar, vai dizer ao povo de Israel como tudo iniciou, porquanto eles iam entrar em uma terra de um povo idólatra, um povo cruel. Eram 7 nações cananeias, violentas, prontos para guerrear, com cidades fortificadas, a qual não temiam a Deus. Então Deus vai usar Moisés para que ele possa declarar a esta nova geração como tudo começou e como Deus estava no controle de todas as coisas, relembrando também a eles como Deus os escolhera para ser uma nação a qual tinha uma aliança com ele. E nós vemos então nestes versículos ao qual nós lemos 3 coisas: primeiro, o chamado; segundo, as promessas; e terceiro, a obediência. Quando nós olhamos e lemos na carta aos Hebreus, capítulo 11 e versículo de número 8, a Bíblia Sagrada nos diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para uma terra a qual seria dado a ele por herança, sem saber para aonde ia. Abraão, nós vemos a Bíblia Sagrada nos relatando que Deus lhe faz uma chamada, que Deus o lhe chama, aleluia. Diz a Bíblia Sagrada, meus amados, e quando eu olho para esse texto, é um texto muito importante. O livro de Gênesis, os primeiros 11 capítulos, vai narrar a criação de todas as coisas, como o homem se afastou de Deus, como os descendentes então vieram e fizeram aquilo que era mal aos olhos de Deus. Vemos então os homens, podemos dizer, caminhar em 2 vertentes, uns que eram chamados filhos de Deus e outros que eram chamados filhos dos homens, até o ponto que Deus traz juízo sobre toda a terra. E nós vamos observar de que todos aqueles que estavam vivendo, somente 8 almas atravessaram o dilúvio. Depois de ter passado o dilúvio, nós vemos então Noé com a sua família, novamente, meus amados irmãos, na terra, agora seca, dando novamente continuidade, começando novamente uma nação ou povos que viessem adorar a Deus. Mas novamente estes homens vieram se afastar dos caminhos do Senhor. Abraão faz parte da descendência de Sete. Abraão faz parte do povo que era chamado os filhos de Deus. Este povo, ao qual nós vemos do capítulo de número 4 até o capítulo de número 11. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver, por exemplo, que
a Bíblia Sagrada vai nos declarar, vai nos dizer que Abraão, juntamente como os que se decidiram da casa de Sete, da família de Sete, eles se desviaram dos caminhos do Senhor, estavam afastados dos caminhos do Senhor, apesar de ter Deus se revelado de uma maneira poderosa e grandiosa, mas eram poucos que ainda retinha algum conhecimento da parte de Deus. E nós vemos então que Deus vai aparecer a este homem, Deus vai escolher pela sua soberania. Deus podia escolher qualquer um que ele quisesse, mas Deus, dentro da sua soberania, vai escolher Abraão para que através dele Deus viesse cumprir então o seu propósito e o seu plano. Deus, meus amados irmãos, vai mostrar através de Moisés que o povo que está ali para entrar à terra, para conquistar a terra que Deus tinha prometido para Abraão, também era um povo que Deus tinha escolhido, aleluia, pela sua soberania, que Deus estaria com eles, que Deus estaria protegendo, que Deus estaria cumprindo aquilo a qual ele tinha prometido sobre as suas vidas. Da mesma maneira, nós que estamos aqui nesta noite, como Abraão, como os seus descendentes, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos peregrinando por esta terra, aleluia, aleluia, em rumo à Nova Jerusalém. Ele recebe um chamado, como um dia nós também recebemos um chamado. Um dia nós ouvimos alguém anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, e assim abraçamos e aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador. A Bíblia Sagrada vai dizer então: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ele não viu Deus, ele apenas ouviu a voz de Deus. No meio de um povo idólatra, no meio de um povo a qual adorava tantos deuses, Abraão creu na voz que ele ouviu. Quantos estão entendendo aqui isso nesta noite? Aleluia. Da mesma maneira, eu e você um dia ouviu o Evangelho de Cristo Jesus, aonde o Senhor fez um convite para mim e para você: sai do meio desta terra pecaminosa, anda na minha presença, que eu vou te guiar para uma terra que emana leite e mel. Aleluia, Ramachukendaia, para uma herança, mas não terrena e passageira, mas para uma herança eterna, a qual Deus tem prometido para as nossas vidas. E estamos então caminhando pela fé. E quando nós olhamos para os versículos que se seguem, nós vemos a partir do versículo de número 2, as promessas do Senhor para Abraão. Pelo menos 7 promessas é o que nós vemos aqui. Primeiro, Deus vai dizer para Abraão: e eu farei de ti uma grande nação. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada vai dizer que Abraão tinha 75 anos. Sara, a sua mulher, 65 anos de idade. E ela era estéril. Aleluia. Mas a promessa que Deus faz para Abraão é: olha, eu vou fazer de ti uma grande nação, um povo muito numeroso. Aleluia. E ele creu nesta promessa. E mais ainda, a segunda promessa que Deus faz para Abraão é: eu irei te abençoar. Aleluia. Não é somente bênção material, mas Abraão haveria de ter experiências com Deus, diante dos embates, diante das lutas, diante das provações que ele iria passar pela sua caminhada pela fé, diante do chamado a qual ele obedeceu. Ei, da mesma maneira eu e você, há uma palavra de Deus para a minha e para a tua vida: eu vou te abençoar.
Deus estava dizendo para Abraão: eu vou abençoar a tua caminhada, eu vou abençoar a tua casa, eu vou abençoar a tua família, eu vou abençoar a tua descendência. Esta palavra para ti também aqui nesta noite. Deus tem bênção para a tua vida. E aí Deus continua dizendo: e eu engrandecerei o teu nome. Irmãos, Abraão não era conhecido em Ur dos Caldeus. Abraão não era conhecido em Harã. Abraão sai ali da Mesopotâmia, entre ali da cidade de Ur, onde se encontrava o rio Tigre e também o rio, aleluia, deu branco agora aqui na cabeça, Eufrates, obrigado, perto do mar do Golfo Pérsico. E ele sobe para Harã, aleluia, ao norte, e depois ele vai descer para Siquém, e ali ele vai ter outras experiências com Deus. E sabe o que é interessante? Ele não era conhecido. Se alguém chegasse em Ur dos Caldeus e falasse assim: gostaria de ir na casa de Abraão. Quem? Quem é Abraão? Eu queria conhecer Abraão, a qual Deus falou: quem é esse Abraão? E é interessante que em Gênesis capítulo 11 e versículo 4, porquanto o povo falava uma só língua, estes disseram assim: vamos fazer uma grande torre, uma torre que alcance os altos céus, para que o nosso nome seja conhecido em toda a terra. Ou seja, os homens planejaram, os homens intentaram, os homens quiseram fazer uma torre que chegasse até os altos céus e dissesse assim: olha, se Deus vier novamente tentar destruir a terra com água, Ele não vai conseguir nos destruir, porque nós vamos fazer uma torre tão alta que o juízo de Deus não chegará sobre nós e toda a terra conhecerá o nosso nome. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus desce para ver o que o homem está fazendo, aleluia. Os homens podem planejar, mas o sim vem de Deus, e melhor é quando Deus que engrandece e não o homem quando busca isto. E nós vemos então que Deus vai trazer essa terceira promessa: eu engrandecerei o teu nome. E na maioria das versões, a quarta promessa é: e tu serás uma bênção. Tem uma outra versão que eu gosto muito, que é um imperativo, aleluia, porquanto diz assim: seja tu, ou seja uma bênção. Porque Deus nos chamou para ser assim, meus amados irmãos, para que a bênção do Senhor alcance aqueles que estão ao nosso derredor. Seja uma bênção. E o capítulo 12, o versículo de número 3, na última parte do versículo, eu encontro a quinta bênção que diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E outra tradução: serão benditas todos os povos da terra, aleluia. Uma outra tradução vai dizer assim: através de ti todos os povos da terra serão abençoados. Há uma inferência aqui, meus amados irmãos, acerca de Cristo Jesus, porque através da descendência de Abraão se cumpriria a palavra de Deus que está descrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aonde Deus diz: suscitarei da mulher uma semente, e esta pisará a cabeça da serpente. Deus estava dizendo, apesar que Deus iria revelar a cada dia mais e mais o seu plano à humanidade, mas Deus estava dizendo: Abraão, Abraão, aqueles que te abençoarem, aqueles que te receberem, eles serão abençoados. E nós que estamos aqui nesta noite, recebemos aquele que é o descendente de Abraão, Cristo Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida.
A sexta promessa é esta: eu abençoarei aqueles que te abençoarem. A sétima promessa está: e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, eu estarei contigo na caminhada, eu não te deixarei, eu estarei te acompanhando, confirmando a minha palavra sobre a sua vida. Aleluia. E estas promessas foram feitas a Abraão. Então nós vemos o chamado de Deus, nós vemos as promessas do Senhor, e agora nós vemos a obediência de Abraão. Meus amados irmãos, existem bênçãos que elas são condicionadas. Se nós obedecermos à voz do Senhor, se nós andarmos debaixo da palavra de Deus, se a nossa vida é pautada, é guiada, é alicerçada na palavra de Deus, tenha plena certeza que Deus estará conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos guiando, nos dando vitória, nos abençoando. Alabaxéria, calabaxuriginegácia. Quando nós nos permitirmos obedecer a palavra do Senhor e ser guiada por esta, aleluia. E nós vemos então que Abraão, ele saiu, levou com ele Sarai, sua mulher, Ló, seu sobrinho, filho de seu irmão, foi juntamente com ele. Agora entenda uma coisa: segundo o que lemos aqui na Bíblia, o que lemos aqui na Bíblia Sagrada, Abraão já estava bem estabelecido. Abraão já era um homem próspero, já era um homem de posses, já era um homem rico. Olha o que diz o versículo de número 5: e toda a sua fazenda que havia adquirido, mais ainda, a Bíblia vai dizer, e todas as almas, aleluia, dependendo da tradução, vai dizer almas que foram acrescentadas, aleluia. Um particular meu, eu entendo aqui, meus amados irmãos, que era uma congregação, porque todos que foram com Abraão, até alguns aqui como escravo, porque era algo comum ainda naquele momento, naquela época da história da humanidade, mas todos esses sabiam, porque ouviram de Abraão, que Deus havia o chamado. Eles caminhavam com Abraão, aleluia. Sobre Abraão existia um chamado e uma promessa, mas eles também, meus amados irmãos, foram crendo também nesta promessa, crendo também nessa bênção e nessa chamada. É tanto que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Abraão vai chegar em Siquém. Eu não sei quanto tempo passou de quando Deus falou com Abraão no capítulo 1 do versículo 12, a qual aqui no versículo de número 7 vai dizer que Deus aparece novamente a Abraão. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando Abraão chega ali em Canaã, aleluia, na cidade de Siquém, e
Deus vai dizer para Moisés escrever, porquanto era algo conhecido pelos cananeus, o carvalho de Moré, o lugar aonde existia altos, fortes ídolos, aonde os cananeus cultuavam a seus deuses. Estava ali uma planície, aonde existia muitos pastores, aonde existia muito gado, muito animal, aonde existia pessoas de posse. E Abraão chega ali, e Deus vai aparecer para Abraão, aleluia, e vai dizer: Abraão, esta terra que você está peregrinando, eu darei à tua descendência. Entenda, aleluia, Deus não vai revelar todo o plano para Abraão, é a cada passo, é a cada lugar que ele chega, aonde ele vai, Deus vai orientando, Deus vai abençoando da mesma maneira para mim, para você, a cada passo, a cada dia, Deus vai nos orientando, Deus vai nos levando, Deus vai nos caminhando para que nós possamos chegar, aleluia, em Jerusalém, da nova Canaã. E ele diz: eu darei esta terra para a tua descendência. E aí, meus amados, uma coisa que eu observo, que Abraão, ele cultuava a Deus. Nós vemos aqui um culto público. Um culto público. Se você observar o que está escrito no versículo 7, diz assim, a parte B: e edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Eu parei aqui nesse versículo e comecei a pensar. Diante daquela nação cananeia, uma nação belicosa, uma nação idólatra, uma nação má e cruel, diante de tantos deuses que ali eram adorados, Abraão levanta um altar. Aleluia. Quando se fala de altar, se fala de culto, se fala de adoração, se fala de oferta, aleluia. Abraão chegou ali, aleluia, levantou um altar, adorou a Deus, louvou a Deus, aleluia, que lhe aparecera. Abraão era adorador. Moisés estava dizendo para aquele povo que ia adentrar a terra prometida, assim como Abraão fizera, aonde ele chegava, ele adorava a Deus, ele não se deixou levar pela idolatria, não se deixou se contaminar, mas engrandecia o nome daquele a qual havia chamado. Da mesma maneira deveis fazer. Adore ao Senhor Deus, aleluia. E nós vemos então que ele moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou ali a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E novamente, diz a Bíblia, e edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Pastor, não estou entendendo qual a diferença do versículo 7. Que no versículo 7 ele levanta um altar, aleluia, ele adora a Deus, ele faz um culto a Deus, mas aqui é algo mais a ser acrescentado, aleluia, por quanto da caminhada, aleluia, da comunhão, da experiência que ele vai tendo com Deus. Agora aqui no versículo de número 8, no final, ele não somente chega neste outro local, entre Betel e Ai, ele edifica um altar ao Senhor, ele vai adorar o Senhor, mas também ele vai invocar o nome deste Deus, a qual haveria diferença entre os deuses das nações cananeias que ali estavam, aleluia, para que o nome do Senhor fosse exaltado. E eu aprendo aqui
com esse chamado, com as promessas, aleluia, e com a obediência de Abraão. Primeiro, que Deus é soberano. Vou repetir, Deus é soberano nas suas escolhas, nos seus propósitos. Tem coisas que muitas vezes nós não conseguimos entender nem compreender. E Deus não nos chamou para questionar o que Ele faz ou deixa de fazer. Deus nos chama para que pela fé venhamos caminhar com Ele, para que o seu propósito, aquilo que Ele quer fazer e realizar, venha se cumprir na nossa vida. Deus, aleluia, através da vida de Abraão, e Moisés relatando isto, está falando para o povo, para Josué, Deus os escolhera pela sua soberania. Vocês terão embates, são cidades fortes, são cidades fortalezas como Jericó, e vocês terão batalha, mas Deus os escolhera com um propósito. Você crê nisso, que Deus te escolheu com um propósito? Deus escolheu a tua casa, Deus escolheu a tua família, Deus te escolheu para um propósito a qual Ele quer realizar e a qual Ele quer fazer. Deus é soberano. A segunda coisa que eu, meus amados irmãos, vejo aqui é a fé de Abraão, o crer de Abraão, apesar de todas as impossibilidades aos olhos humanos, já com uma idade avançada, a esposa sendo estéril, aleluia, diante de uma terra que ele não conhecia, ele foi sem saber para onde ia, mas ele creu, aleluia, na palavra do Senhor. Ele tinha certeza, ele tinha convicção, aleluia, daquilo que Deus tinha falado ao seu coração. Terceiro, a fidelidade de Deus. Aleluia. Porquanto Deus prometera que daria à sua descendência aquela terra, aquela herança. Pastor, não estou entendendo, mas eles deveriam ter que lutar para conquistar, sim, mas eles eram resultado já da promessa, aleluia, a qual Deus estava sendo fiel. Era um grande número, eram milhões de pessoas que estavam ali, aleluia, sendo levados por Deus. Então Moisés estava dizendo: foi Deus que vos trouxe aqui, é Deus que está vos fazendo entrar nesta terra. Quando nós lemos o livro de Êxodo, quando nós lemos o livro de Números, Levítico e Deuteronômio, nós vemos sempre Moisés dizer: foi Deus que vos levantou, foi Deus que vos fez crescer, foi Deus que vos fez prosperar, é Deus que está convosco, foi Deus que vos escolheu. Deus é fiel, aleluia. E aqui é mostrado a fidelidade de Deus. E diante de tudo isso, quando nós lemos Deuteronômio, nós vemos que Deus ali então vai receber de Moisés, juntamente com aquele povo, um culto de louvor e adoração. Vai ser feito um sacrifício ao Senhor, e eles vão cultuar a Deus, aleluia, renovando a aliança com Deus. Moisés, por orientação de Deus, vai levar o povo a adorá-lo, a engrandecê-lo, aleluia, a exemplo de Abraão, que aonde ele chegava, ele adorava a Deus. Deus era agradecido. É tanto que quando nós vamos para o final dos dias de Abraão, quando Abraão vai comprar um pedaço de terra de um homem por nome de Macpela, diz a Bíblia Sagrada
que ele vai chegar e diz a ele: olha, dá-me um preço por esse pedaço de terra, para que eu possa enterrar os meus mortos. E aí então aquele homem vai responder para Abraão dizendo o seguinte: tu és príncipe do Senhor em nosso meio, escolhei o que tu queres, aleluia. Quantos estão entendendo isso aqui nesta noite? Aleluia, através do testemunho de Abraão, o nome do Senhor foi glorificado na vida e no testemunho de Abraão. Assim, da mesma maneira, é isso que Deus quer na minha e na sua vida. Fiquemos de pé, meus amados irmãos. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar por você nesta noite. Quero convidá-lo, você que está conosco aqui, aleluia, que precisa, necessita algo da parte do Senhor, uma bênção, diante desta caminhada de fé. São muitos embates, conflitos, inimigos que se levantam contra a nossa caminhada, assim como foi com Abraão, assim como foi com a sua descendência. Mas Deus é aquele que permanece fiel. Deus é aquele que permanece fiel e está conosco para nos ajudar. E se aí você entendeu que esta palavra falou ao teu coração, eu convido você para vir aqui à frente. Eu quero orar por você nesta noite. Quero orar com você nesta noite, apresentando ao Senhor, aleluia, aquilo que só Deus pode fazer pela sua vida. Convido você que precisa de um milagre, você que precisa de saúde, alguém que você queira apresentar da sua casa, algo que está difícil para ti. Creia na promessa do Senhor, creia na palavra de Deus, creia naquilo que o Senhor Deus, aleluia, manifesta, declara, revela através da sua palavra aos nossos corações, às nossas vidas, porquanto Ele é fiel para cumprir, aleluia, sobre a minha e sobre a sua vida. Se alguns pastores puderem me ajudar, aleluia, impondo as mãos, vamos orar, apresentando estas vidas ao Senhor, a sua necessidade, a sua causa. Creia que Deus é poderoso, aleluia, para cumprir sobre a sua vida as suas promessas. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso que está no céu, te louvamos e te engrandecemos, Senhor, nesta noite. Aqui está, Senhor, a tua igreja, aqui está o teu povo, ó Deus amado e santo. Apresentamos, ó Deus querido, diante da palavra a qual foi pregada nesta noite, a qual nelas colocamos a nossa fé e a nossa confiança. Deus querido, o chamado, Senhor, a promessa e a nossa obediência à tua voz. Abençoa, Pai querido, agora o teu povo e a tua igreja, a necessidade dos teus servos. Deus querido, milagre a qual eles precisam e necessitam, Senhor. Vai abençoando, Deus amado e santo, aleluia, entrando com providência na vida dos teus filhos, nesta causa, Deus. Oh Deus bendito e santo que está do céu, abençoa, Senhor, abençoa e vai confirmando, ó Deus, vai confirmando, ó Pai querido, vai confirmando, Senhor amado, aleluia, o poder da tua palavra. O poder da tua palavra, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus servos, Senhor, nesta noite. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos nesta noite, te louvamos e agradecemos. Quantos pode dizer amém? Aleluia, creia no poder da palavra de Deus. Estaremos indo para o final. Eu quero, neste momento, primeiramente aqui, há uma palavra de gratidão
da família, pela irmã Cássia, sua família, pela vida do seu esposo, Diácono Irmão Robinho, que ontem completou mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, irmão Robinho, de uma maneira graciosa e grandiosa, e que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida e sobre a sua casa. Os irmãos querem parabenizar o irmão Robinho por mais um ano de vida. Se é verdade, dizer parabéns. Deus abençoe em Cristo Jesus. Pastor Andir, novamente, que Deus continue lhe abençoando. Aos nossos irmãos, a congregação ali do Jardim Brasil, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amanhã, se Deus permitir, a partir das 22 horas, aqueles que quiserem estar aqui conosco, estaremos tendo oração, uma vigília, a partir das 10 horas da noite até a meia-noite. Domingo, escola bíblica dominical. Estaremos estudando mais uma lição desse trimestre, a qual estamos estudando a doutrina da Trindade. E estaremos estudando o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, aquele que vivifica. Então venha, traga a sua família, para que você possa estar sendo, aleluia, alimentado pela palavra do Senhor. E à noite, às 18 horas, aqui em nossas congregações, estaremos reunidos para estarmos cultuando ao nosso Deus, aleluia, com o culto da família cristã. Quantos entenderam isso? Digo amém. Glória a Deus, que Deus abençoe. Convido aqui o pastor Antônio para fazer esta oração por todos nós, a qual estaremos indo para os nossos lares, debaixo da bênção e da paz do nosso Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós somos gratos, ó Pai amado, mais essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu, Pai querido, de estar na Tua casa, de louvar ao Teu nome, Senhor, diante desta Tua palavra, meu Deus, meu Pai amado, que encontrou, Senhor, guarida em nossos corações, ó Pai amado, acrescentando, Senhor, fé, Senhor, meu Deus, meu Pai amado, para que nós possamos prosseguir, Senhor, meu Deus, meu Pai amado, para que nós venhamos, ó Senhor, meu Deus, meu Pai amado, ir ao Teu encontro, Pai amado, segundo o que nos foi, meu Deus, meu Pai amado, mencionado nesta noite. Pai, eu te peço, Senhor, abençoa o Teu povo, despede o Teu povo em paz, Senhor, meu Deus e meu Pai, dando uma boa noite de sono reparadora, Senhor, para cada um dos Teus filhos, ó Pai querido, Pai amado, e um ótimo, Senhor, meu Deus, meu Pai amado, fim de semana, Senhor, na Tua presença, meu Deus e meu Pai amado, é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pastor Valdeci, vem aqui, meu santo, dá bênção para nós, por favor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, estenda as suas mãos, que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolação do Espírito Santo, seja com toda a sua igreja, e todos diz...